vacilão, hein? Prepara que agora a China é toda poderosa, que cresce, domina, é a que mais exporta, inflação incomoda, educação melhora, matéria-prima muito importa. Prepara, se sua população é bem grande sim, mão de obra é barata, por isso eu sei, seu exército é pesado, na ONU tem poder, destaca-se em coisas do tipo, vai, as indústrias vão comandando, infraestrutura melhorando, na APEC, BRICS despontando, Zs estão de boa, poluição à toa, as indústrias vão comandando, infraestrutura melhorando, na APEC, BRICS despontando, Zs estão de boa, poluição prepara, que agora a China é toda poderosa e cresce, domina, é a que mais exporta, inflação incomoda, educação melhora, matéria-prima. Olá, alunos dos 6º anos da Escola Tancredo Neves. Vamos fazer a correção da atividade sobre a antiga civilização chinesa. Então, a primeira pergunta era relacionada ao nome do rio que nasceu a antiga civilização chinesa, né? Para nós aqui ocidentais, esse rio se chama Amarelo, numa tradução. Mas, levando ao pé da letra, na China, o nome do rio é Wanghong. Então, a civilização chinesa, assim como todas as civilizações do Oriente Médio, surgiram próximas aos grandes rios. Marque a alternativa correspondente, né, que corresponde ao rio de surgimento das primeiras aldeias chinesas. Então, é a letra C, Wanghong. Vamos trabalhar a questão número 2. Que tipo de calendário era usado pelas comunidades que se fixaram ao longo do rio Wanghong, o rio Amarelo? Então, essa civilização, ela usavam o calendário das inundações. Por quê? Porque assim como lá no rio Tigre, né, na Mesopotâmia, no rio Eufrates, e também quando nós estivemos estudando na África, no rio Nilo, as inundações, quando elas secavam, quando essa água descia, deixava o barranco, né, as paredes das margens daqueles rios, com um lodo, chama-se humus. E aquele humo, ele fertilizava a terra, fertilizava o solo. E aquele fertilizante, ele era bom para as plantações, né? Então, ali eles iam cultivar a sua agricultura, né? Na civilização chinesa, eles cultivaram ali o arroz aquático. A questão número 3, vocês tinham que ir lá na página 91, né? Tem uma fotografia lá e vocês tinham que explicar o que significava aquela fotografia, né? O que representava e qual era a sua importância, certo? Então, aqui é a fotografia. Que fotografia é essa? O que é isso? Então, vocês tinham que ler o texto acima, não era para copiar a informação que tinha aí embaixo, né, da figura, vocês tinham que explicar mesmo o que representava e qual era a importância desse objeto, né? O que era isso? Então, vamos ver, certo? Isso aí eram terraços, né, em forma de escadas, como vocês veem aí, tem vários degraus. Essas construções tinham a importância de permitir o cultivo nas partes mais elevadas do vale, né, na China. E seu formato permitia a distribuição da água captada no mar por todo o terreno através da infiltração e retendo os nutrientes. Então, esse tipo de construção, né, esse tipo era utilizado para a agricultura, beneficiava porque nas regiões onde eram mais elevadas, eles iam fazendo essas escadas e quando eles regavam, né, ali a água que descia, ela não ia parar em um local onde não ia levar os nutrientes da terra, né,
para um local onde não ia servir como plantação. Então, esses povos, eles foram bem inteligentes em estar utilizando essas escadas aí, ó. Então, a água era despejada aqui em cima e ela ia descendo, se aproveitava todos os nutrientes e regava-se todo o solo para posteriormente as plantações, né? A atividade número 4. A China antiga é periodizada pela sucessão das famílias, né, que governavam, sendo chamadas de... Como que essas famílias eram chamadas? Então, na China, a gente vai ter as sucessões das dinastias, né? Dinastia Huang, Hung, né? Então, aí, ó, vamos ter as sucessões de dinastias, certo? Que significava, né, as famílias, né? Quando aquela família acabava, não tinha mais nenhum descendente para assumir o trono, vinha uma nova dinastia e assim sucessivamente. Uma nova família herdava o trono e passava de pai para filho e assim sucessivamente, era hereditário. A questão número 5. Como estava organizada a sociedade chinesa? Então, vocês iam estar lá na página 93, né, a sociedade chinesa, certo? Lá tem uma foto, né, tá escrito assim, General da Dinastia Huang, 1800, ilustração em livro chinês, Biblioteca Britânica de Londres, na Inglaterra. Então, o que eu coloquei? Eu trouxe uma pirâmide aí para vocês, né, sobre a sociedade chinesa. Então, no topo da pirâmide, lá em cima, estava a família imperial, tá? Quem governava, então estava a dinastia, né? Estava o rei ali, né? Que não era nem chamado de rei, né? O imperador, a sua mulher, os seus filhos, né? Seu pai, sua mãe, seus parentes mais próximos. Logo abaixo da família imperial, nós vamos ter os grandes proprietários de terras, comerciantes e mandarins, tá? E esses também, eles eram funcionários públicos, né? Letrados, né? Letrados, tá? Alfabetizados, tá? Que sabiam ler e escrever e tinham conhecimento de administração, de matemática, para poder estar fazendo a administração do império. Logo abaixo havia os funcionários do governo, né? Os pequenos comerciantes e artesãos, certo? Esses funcionários do governo também faziam parte ali desses grandes proprietários de terra. Após esses grandes proprietários e os funcionários do governo, a gente vai ter os camponeses, que eram em sua maioria e trabalhavam nas plantações, na agricultura. Abaixo dos camponeses, a gente ainda tinha uma pequena camada de escravos, tá? Que faziam ali os serviços mais pesados nas construções. A questão número 6, nós vamos trabalhar, né, vários aspectos aí da China, da sociedade antiga da China. Então, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, né? Vocês prestem atenção que essas atividades que eu passo para vocês têm que estar acompanhando o livro. Se vocês ficarem procurando na internet, vai ser um pouco complicado para vocês acharem, porque eu praticamente faço meu planejamento todo em cima do livro. Então, vamos lá. Eu coloquei 8 temas, né, para vocês, e vocês tinham que enumerar a primeira de acordo com a segunda. Como a folha não deu para mim colocar organizadinho, por isso que ficou assim, certo? Meio desorganizado, mas dá para entender direitinho. Então, a Rota da Seda. Então, a Rota da Seda na China, ela acontecia entre a China e o Ocidente, certo? Famílias nobres. Então, a número 2, ela vai completar homens tinham autoridade plena. Então, as famílias nobres, o homem que tinha toda a autoridade, ele que mandava na mulher, nos filhos, tudo. A autoridade era patriarcal. Número 3, comerciante dirigente do exército. Então, era um novo grupo de homens ricos, certo? Ia surgindo esse novo grupo de homens ricos e ele se tornava comerciante dirigente do exército. Setores intermediários da sociedade. Eram os mercadores, funcionários do Estado e assim sucessivamente. Os camponeses, qual era a função desses camponeses? Eles trabalhavam nas terras dos nobres. Toda vez quando nós formos estudar essas sociedades que tiverem os camponeses, vocês vão saber que eles trabalhavam na agricultura. Número 6, uma das atividades econômicas mais importantes, né,
Quais era a atividade econômica mais importante? Era a agricultura, viviam da agricultura, apesar de terem outras atividades intermediárias, mas a agricultura era a base da subsistência dessas sociedades antigas. Número 7, eles eram criados no campo, né? Eles eram criados para o trabalho no campo e para o transporte, então eram bois e cavalos. E a número 8, o bicho da seda. Então, o bicho da seda, ele se alimentava das folhas da amoreira. Se vocês fizeram leitura do capítulo, vocês não tiveram dificuldade nessa atividade. Por hoje era só isso, tá? Espero que vocês façam a correção e até o próximo.